Ok, começando aqui uma aula com um monte de gente. Espero que vocês gostem. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Umas carinhas aqui eu já conheço bastante. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo. Espero contribuir um pouco com o seu aprendizado de todos aqui, tá bom? Nem era para eu ter colocado meu nome inteiro aí, né, gente? Agora vocês vão começar a pesquisar aí, vai achar meus podres aí. Brincadeira aí. Gente, para quem não me conhece, eu acho que quase todo mundo que está aqui me conhece, né? Mas para quem não me conhece, quem está chegando agora, algumas pessoas aí chegaram essa semana aí no meu Instagram. Eu me chamo Claudineia, eu estou na área da TI desde 2010, desde quando? Né, lá atrás, quando não tinha tanta tecnologia, quando o celular não era tão tecnológico como era hoje. Então, estou velhinha aí já. Eu sou bacharel, é bacharel, tá, gente? Errei aqui. Eu sou bacharel em Sistemas de Informação pelo Instituto Federal de Minas Gerais. Sou mineira de Belo Horizonte, mas eu moro em Mato Grosso hoje, porque aqui eu trabalho. Eu sou mestre em Ciência da Computação pela UFSCar, maravilhosa UFSCar. Tenho muita saudade de São Paulo. E eu sou pesquisadora e professora na área de TI aí há 8 anos, ministrando aulas de quase todas as áreas, as sub-áreas da tecnologia aí. Eu só não sou muito focada na área de redes, nem na área de segurança, tá, pessoas? Então, algumas pessoas sempre me perguntam sobre essa área de segurança. Eu tenho um conhecimento muito superficial sobre isso, tá, gente? A minha área de foco mesmo, de pesquisa e que eu domino, né, é a área de banco de dados, de engenharia de software e de programação de computadores, tá bom? Na área de redes aí eu saio um pouquinho dessa área, da área de infraestrutura, redes aí. Sou mentora já há um tempo já, há 3 anos aqui onde eu trabalho. E o programa desde 2010, gente? Estou chorando desde 2010. E quando eu falo chorando, é chorando mesmo. Quem já viu sobre a minha história lá no Instagram, aqui também, aqui não, né? Lá no Instagram, lá no YouTube, sabe muito bem pelo o processo aí que eu passei, minhas dificuldades. Não que eu passei, eu ainda passo, né, gente? As minhas dificuldades, e eu vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês, quem sabe ajude vocês a não desistir da área, porque apesar de tudo que eu passei, de todas as noites em claros, de tanto choro, da minha mãe ficou ouvindo eu chorar tanto, falando que ia desistir, foi a melhor escolha que eu fiz. Eu nem sei se pode falar escolha, né? Mas foi a melhor escolha ali do que eu tinha, do que eu fiz, tá? Eu não me arrependo nem um pouco de hoje eu ter feito essa faculdade, de ter entrado na área da tecnologia, e hoje eu pago minhas contas aqui, tá bom? Gente, hoje eu quero falar sobre isso. Eu acho que a maioria das pessoas que estão me seguindo, que vêm conversar comigo, são pessoas que estão aí iniciando na área da tecnologia, né? E vem me perguntar sobre algumas coisas, principalmente a questão do processo de aprendizagem, né? Falar, para que eu fale da minha experiência, e por isso que eu resolvi vir aqui falar com vocês um pouco sobre isso, tá? Alguns dos meus mentorados que eu tenho, na verdade, acho que todos eles estão passando por esse processo de transição de carreira, né, saindo das suas carreiras de origem aí e vindo migrar para a carreira de TI. E normalmente eles ficam perdidos, né? Porque é muita coisa entre elas, né? Então, quem está pensando, né, em sair da sua área de origem aí, que está trabalhando, está insatisfeito, e ver as maravilhas que a tecnologia, né, que essa carreira de TI pode oferecer para gente que é programador, que trabalha com análise de dados, e isso chama a sua atenção. O primeiro conselho que eu dou para vocês
é pesquisar sobre a área, porque apenas vir por causa do dinheiro que dá, que é isso que chama a atenção das pessoas, né? Recebem bons salários, tá? Vir só por isso, pessoal, é muito ruim. Por quê, gente? Porque normalmente as pessoas não sabem a dificuldade que vai ter. Ou vocês acham que os salários são altos e as dificuldades, né, não tem nenhuma, né? Não tem como ser isso. Eu falo isso para os meus alunos quase todos os dias na sala. Se vocês querem ir para as Maldivas, vocês têm que pagar um preço para isso, né? Porque é caro, então você vai ter que oferecer alguma coisa em troca. Então você vai ter que passar por um processo ali de fazer algum trabalho, né, para as pessoas. E a programação é uma das formas, uma das formas que pode pagar isso, tá? Isso são só brincadeiras que eu faço em sala. Mas, pessoal, pesquisar sobre as condições da área é essencial, tá? Como que é o processo de aprendizado, como que é o dia a dia de um programador, por exemplo, né? Eu acho que a grande maioria quer vir para essa área da programação, né? É isso que eu vejo muito, porque tem as outras áreas também, né? A área de dados que está sendo muito bem paga, é uma área maravilhosa, que traz muito retorno financeiro, e também é uma outra área que existe um pouquinho de programação, mas não é, né? Não é totalmente o foco assim. Mas pesquise sobre a área, pesquise sobre as dificuldades da área, gente, porque não são poucas. Pode ter alguém que é programador ou trabalha na área há muito tempo e fala assim, para mim não foi difícil. Eu conheço várias pessoas assim e é muito bom saber disso, que tem pessoas que têm essa facilidade, que têm essas facilidades de aprender, mas pela minha experiência, a grande maioria não tem essa facilidade de aprendizado, tá? Eu não tive, acho que eu não tenho até hoje, porque eu sempre tenho dificuldade de resolver problemas mais complexos, né? Então, pesquise sobre a área, pesquise o que vai vir pela frente, tá? Porque abandonar aquela sua área de origem, aquela sua área que você já está há algum tempo, que você já tem experiência, para vir para uma área totalmente nova e que você não sabe o que vai enfrentar, eu acho que é muito arriscado. Então, pesquise sobre a área, tá? Converse com as pessoas da área, né? Nada melhor do que os profissionais da área para te falar, né, como que é o dia a dia deles. Então, procure conversar com pessoas da área. Né, um dos grandes benefícios da internet é esse, eu acho, que trouxe esse acesso às pessoas de uma forma mais fácil. Né? Imagina que se não fosse aqui as redes sociais, vocês não tinham me conhecido. Então, converse com pessoas, mande mensagem. O não você já tem, tá? Então, não custa nada tentar, tá ok? Conversar com as pessoas da área, saber como que é, ver os pensamentos delas quanto ao futuro da área é importante, quanto, né, como que ela vive ali naquela área. Isso aí é essencial no meu ponto de vista. Tenha noção dos pontos fracos da área de TI, da área da tecnologia. Normalmente, sempre tem uma elevação aí, onde ocorre muita contratação, né, dessas pessoas. Pandemia foi um grande exemplo disso. E depois tende a dar uma caída. Né? A gente viu que deu uma caída aí, está uma estabilidade no meu ponto de vista, apesar que tem muitas vagas ainda, mas parece que na pandemia estava só subindo, estava com falta, né, muito grande, e agora não tanto. Tanto é que tem pessoas que têm medo de só cair da área da programação ser ocupada pelo chat GPT, pelas inteligências artificiais aí, que é um ponto que a gente pode falar daqui a pouco, tá? Mas a área da tecnologia tem pontos fracos também, como todas as outras áreas, né? No meu ponto de vista, um pouco menos, porque hoje a gente não se vê mais sem apoio tecnológico. Então, pesquise sobre esses pontos fracos, esteja preparado para enfrentá-los.
Escolha uma sub-área da tecnologia. Tecnologia tem várias áreas, várias sub-áreas dentro dela. Não comece ali na tecnologia pensando que vai estudar tudo, porque não vou falar que é impossível não, né? Que vai ter uma pessoa aí que sabe de tudo. Mas é muito difícil você conseguir dominar toda a TI e pronto. É muito difícil, porque é muito extenso, é muita coisa. Enquanto mais a gente estuda, mais parece que a gente é burro, não sabe tudo. Então, pesquise as sub-áreas da tecnologia e vê aquela que mais se encaixa no seu perfil, pessoal. Existem perfis de pessoas mais apropriados para o front-end, para o back-end. Eu vejo isso em sala de aula. Eu acho que quando eu converso via call, assim, com algumas pessoas, eu já penso assim, acho que você é mais para o front-end, acho que você é mais para o back-end. Esses dias teve um aluno meu que começou a fazer um curso de front-end. Ele falou assim, professora, eu queria muito ir para tecnologia, mas agora eu não quero mais, eu descobri que eu não gosto disso mais. Aí eu fui perguntar por quê, né, se antes ele queria, ele falou assim, eu comecei a fazer um curso lá, e eu não gostei de CSS, eu não gostei do JavaScript. Aí eu fui ver, olha, eu acho que você é do back-end, né? O perfil dele já se mostrava assim, tá? Pode ser que tenha perfis aí que a gente se engana, normal, tá, pessoal? Mas tem pessoas que não vão se adaptar com o front-end. O front-end tem essa pegada mais de você estar em interação com o usuário, de você fazer pesquisa com o usuário, de você ter um contato maior com pessoas. Não que o front, não que o back-end não vai ter, né? Porque a gente, normalmente, nós trabalhamos em equipe, mas um pouco menos, tá bom? Então, escolha aquela sub-área que você vai melhor se adaptar. O negócio já é difícil. Vocês vão para uma área que vai dificultar ainda mais? Então, vamos facilitar a nossa vida, né? Se puder, pague um mentor, tá? Nem precisa de pagar, às vezes, vocês conhecem, tem amigos que trabalham em empresas, tem parentes que é da área, tem uma pessoa para aconselhar vocês, porque a gente se sente perdido muitas vezes, muitas vezes. Então, com uma pessoa que é experiente na área, que já passou por aquilo que você está passando, ou já passou por algo parecido, pode te ajudar e muito. Pode aliviar o estresse que a gente tem, né? Pode acelerar o nosso caminho ali, né, para o nosso objetivo. Então, se vocês puderem, tem uma pessoa assim, tá ok? Vamos lá. Bom, certeza que quer aquela mudança? Certeza que quer sair da sua área de origem e vir para a TI? Escolha aquela sub-área de atuação que eu já falei para vocês. Existem várias, tá? Coloquei aí algumas, mas existem várias. E segurança, área de dados, IA, mobile, full stack, enfim. Escolha uma, estude cada uma delas, converse com as pessoas próximas sobre cada uma delas, porque às vezes as pesquisas lá na internet não te dão essa luz que a gente precisa, né? A pessoa falando para a gente é melhor. Pessoal, faça um planejamento de estudo. Escolhi ser mobile. Vamos lá. Escolhi ser programador mobile. Faça um planejamento de estudos focado nessa área, tá? Você foi lá, escolheu a sua área, com certeza, se você já escolheu, você já sabe as tecnologias que precisam ser estudadas, você já sabe aquelas tecnologias que estão sendo mais requisitadas no mercado, concentre-se nessa área. Agora, se vir o seu amigo, Joãozinho, tá falando que tá amando o front-end, vem a Mariazinha falando que tá amando o back-end, não fique tentado a ir nem para um nem para o outro, tá? Você não escolheu mobile? Vai para mobile. Se você for para outra área, pode ser que você não se adapte, pode ser que pode ser não, você vai ter que começar ali meio que do zero nas tecnologias, então vai retardar esse seu
essa sua migração, né? Esse seu início e, consequentemente, salário e dinheiro. Tempo é dinheiro, né? Então, faça um planejamento de estudo focado nessa área. O que eu recebo muito é o seguinte, olha, como que eu faço um planejamento de estudos? Depende de cada um, gente, né? Cada um tem uma história de vida, cada um tem os seus afazeres, cada um tem seu tempo, cada um tem família, enfim, cada um tem um foco, cada um tem aquele tempo ali necessário. Faça um planejamento de estudo no qual você consegue se manter por um tempo. Não queira começar a estudar 12 horas por dia, sendo que você trabalha, trabalha fora, tá? Trabalha fora de casa ali. Você não vai dar conta. Simples assim, vai desistir, porque você tem que fazer aquelas coisas que te mantêm vivo, né? Você tem que focar naquilo. Faça um planejamento que se enquadre na sua realidade, ok? E tenha isso em mente, olha, é melhor eu estudar 1 hora por dia do que eu estudar 5 horas na sexta-feira, por exemplo. Tá? Isso porque, pessoal, o nosso cérebro, quando chega um momento ali que a gente está estudando de programação, por exemplo, isso acontece muito. Chega um momento ali de estudo, ele vai cansar, e se o cérebro cansou, ele não vai aprender. Então, no meu ponto de vista, é melhor eu estudar 1 hora na segunda, 1 hora na terça, 1 hora na quarta, 1 hora na quinta, 1 hora na sexta. Que aí o meu cérebro vai se acostumando com aquele conteúdo, com aquela coisa nova, vai ali absorvendo melhor, tá? Então, faça um planejamento de estudos baseados na sua tecnologia, na sua área que você escolheu, baseado nas tecnologias daquela área, e faça um planejamento de estudos com consciência. Não queira abraçar o mundo ou ser programador daqui a um mês, porque você não vai ser, tá? Se existe alguém que foi, gente, meus parabéns, eu acho que é muito difícil, tá bom? Disponibilize tempo e recursos financeiros para estudar. Mesmo que esses recursos financeiros seja ali R$ 30 para comprar um curso ali em várias plataformas aí, né, que nós temos, que está em promoção, seja para pagar uma pós-graduação que eu preciso para que eu fique, né, para que eu seja especialista em uma área que eu quero focar. Olha só, pessoal, a nossa área, eu vou falar mais para frente, mas ela não precisa de graduação, de cursos de graduação para que sejamos profissionais, para que sejamos programadores, tá? Pode ser que precise algum dia, mas não precisa. Fora do Brasil, isso é muito mais praticado. Tem pessoas que não fazem graduação, elas recebem bem como programadores, tá? Mas você tem que estudar, mas você tem que comprar algum curso, fazer alguma coisa. Não tem como a gente ir para uma área que tem salários tão altos, tão bons, sem nenhuma contrapartida. Cursos aí de direito, de engenharias, medicina, a gente precisa de disponibilizar muito tempo, disponibilizar muito dinheiro, mesmo que seja numa universidade federal. A gente gasta dinheiro com isso, né? Tempo, dinheiro e foco. Como é que vocês querem ganhar ali hoje? Só dando um parênteses, né? Hoje eu acho que eu mostrei uma vaga, me parece que foi 50 mil, não me lembro direito, 25 mil, 30 mil. Eu lembro que é mais de 25 mil. Então, assim, pensem comigo, como é que eu poderia ganhar R$ 30.000 sem investir R$ 1? É meio que ilógico, eu acho que é meio que ilógico, tá, gente? Mas, assim, não precisa ser exorbitante, tá? Eu só quero que vocês pensem sobre isso, tá bom? É possível aprender, né? Eu vou falar mais sobre isso lá na frente. Mas eu tenho que saber que eu tenho que disponibilizar alguns recursos. E tempo. Isso aí,
Tempo, para mim, no meu modo de pensar, ele é mais importante nessa área do que recursos financeiros. Porque, para mim, sempre foi mais difícil aprender, então, assim, quando eu vou fazer um curso ali, eu fico ali 3, 4 horas. Gente, quando eu vou criar uma postagem para vocês lá no Instagram, tem dias que eu fico ali 4 horas, porque estou pesquisando fontes corretas, eu estou estudando ali, quando eu posto projetinhos mesmos práticos, eu estou estudando, estou testando, estou vendo ali o que vai dar certo, o que não dá. Então, eu fico bastante tempo para isso. Então, como que você não estuda nada, não pratica nada, vai querer ganhar 30 mil reais, gente? É ilógico. Tenham isso em mente, tá, pessoal? Que vocês vão estudar a vida toda. Só para vocês terem uma ideia, nas minhas férias de janeiro, eu fui um pouquinho ali com a minha família ali para o litoral, mas tinha dia que à noite, por exemplo, eu não saía. Eu ficava ali fazendo projetos, mesmo que eu tinha feito antes, mas tinha alguns que eu fazia ali durante as minhas férias, para postar para vocês. Então, assim, eu estava dedicando um tempo para isso. Para mim, isso não foi ruim, mas porque também eu já tinha noção disso, né? Eu comecei ali a rede social já sabendo disso, então para mim foi tranquilo. Tempo, pessoal, tempo. E a gente vai abrir mão de várias outras coisas. Nós vamos abrir mão de estar com pessoas amadas. Eu acho que isso é o que mais dói, tá? Mas eu vou falar para vocês, vale a pena, tá bom? Vale a pena. Eu já falei muito disso. Tomar uma aguinha aqui. Pessoal, tenha foco e perseverança. Tenham foco e perseverança. Falando de novo. Foquem nisso que vocês querem, se é isso que vocês querem, tá? Foquem nisso e perseverem. Perseverem. Porque uma hora vai dar certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, eu quero entrar para a área da TI, quero entrar para aquela área da tecnologia. O que eu preciso? Eu preciso saber, além de tudo isso que eu já falei. A área da tecnologia, né? Como eu já falei antes, mas tem sua maioria aí os programadores como profissionais, e depois desses programadores, depois de um tempo, né, de trabalho ali, eles viram engenheiros de software, quer dizer que também programam, tá? Engenheiros de software programam, se não souber programar, não é engenheiro de software. Depois vão virar ali diretores, enfim, né? Naquele nível alto ali de carreira. Mas como que eles iniciam? Eles iniciam programando. Outras áreas como segurança, como análise de dados, também precisam ali da código, da codificação. Não tem como a gente fugir disso, tá? A primeira coisa que vocês têm que dominar nessa área técnica aí, né, contando com uma habilidade técnica, é a danada da lógica de programação, que tanto faz as pessoas desistirem, que tanto faz vocês terem dor de cabeça, que tanto faz vocês ficarem meio loucos. Não é só vocês, não, eu também, tá? Até hoje acontecem determinadas questões aí e vai acontecer com todo mundo, gente. Essa área, ela paga muito bem, porque nós resolvemos problemas para a sociedade. Pessoas que resolvem problemas, elas ganham muito bem, tá? Então, nós resolvemos problemas. Então, a gente lida com questões difíceis, tá? E, consequentemente, ganha bem, enfim. Espero que isso continue por um bom tempo. Mas vocês precisam de dominar lógica de programação. Lógica de programação, quem já fez aí cursos superiores, normalmente é um conteúdo que é ensinado no primeiro semestre ali, tá? Quem já fez curso técnico em informática, também é ali no primeiro bimestre, semestre, enfim. Porque sem ela, vocês não vão muito longe. Eu já vi várias outras pessoas da área falando. Eu gosto muito ali
do casal ali do Código Fonte TV, para mim eles são referências, assim, outras pessoas também da área falando, só que não lembro o nome, que é muita gente, e eu concordo com eles sobre essa questão da lógica de programação, domine lógica de programação. Só que dominar a lógica de programação não é fácil, pessoal. Por quê? Nós não fomos educados de forma a pensar, de forma a pensar logicamente. Nós não temos nosso raciocínio lógico treinado ao longo da vida, tá? Pode ser que tenha pessoas que já tenham aí, mas desde o início nós não temos esse raciocínio lógico treinado, raciocínio lógico matemático treinado. Lá na Índia, a Índia é um dos países hoje que mais exportam programadores. Os programadores deles eles são ótimos programadores. Lá no país da Índia, acho que vocês já seguem aí, a gente vê vários influências aí da Índia. Por que isso aconteceu? Eu fui atrás, né? Porque a Índia aí é um país de terceiro mundo aí, né? Pelo que me parece. Por que isso aconteceu? Porque foi inserido ali em toda a base escolar deles, até o final, lógica, raciocínio lógico matemático e lógica de programação, tá? Onde eu li estava isso, tá, gente? Se vocês forem pesquisar, não tem isso, eu li errado, então. Mas eu fiquei assim, por que eles são tão bons, né? Por que tem tantas pessoas da Índia, no Canadá, tem muitas pessoas da Índia, nos Estados Unidos também, e espalhados pelo mundo todo. Aqui no Brasil, a gente tem empresas, né, da Índia enormes aí. Eu fui atrás, e é por isso, porque eles cresceram aprendendo a pensar logicamente. E nós aqui não. Então, quando a gente chega na faculdade e encontra um conteúdo desse, a gente fica meio louco mesmo. Nosso cérebro não sabe fazer isso, né? Mas, para que a gente precisa de aprender lógica de programação? Porque, pessoal, todo mundo já tem noção disso, mas pode ser que tenha alguém aí que, né, que não sabe, está chegando agora na área e quer saber. O computador ele não faz nada, né? Ele é uma máquina, ele é peça física, ele é burro. O computador é burro, ele não pensa. Quem faz isso somos nós que programamos o computador para fazer tudo o que ele faz, passo a passo, tá? Passo a passo, coisinha por coisinha, decisão por decisão. Somos nós que programamos, somos nós programadores que fazemos isso tudo no computador. Todo tipo de computador, somos nós. Então, nós temos que ensinar o computador a fazer tudo. É como se fosse um neném, como se fosse não, né? É errado eu fazer essa comparação, mas porque o neném ele vai se desenvolvendo, vai aprendendo com a gente, o computador nada, nem isso. Então, a gente que ensina. Mas e as inteligências artificiais? Nós criamos os algoritmos de inteligência artificial também, né? Aí vai aprendendo de forma lá. Mas se a gente quiser parar aquela inteligência artificial, a gente para, tá? Então, nós temos que fazer isso. E como muitas das vezes a gente não pensa dessa forma, muitas das vezes a gente pensa muito no automático, chegar num momento que a gente tem que fazer passo a passo é muito difícil. Então, isso aí trava muita gente. Lógica de programação é motivo de muita desistência na faculdade. Essa semana eu estava vendo um vídeo aí desse perfil Código Fonte TV, que eles estavam falando que a nossa área da TI é a área que mais existem pessoas, e é a área que mais precisa no Brasil, e as nossas universidades não estão formando a quantidade certa de profissionais para a área. Isso vem de diversos motivos, eles falam lá, se vocês quiserem assistir, mas um dos motivos, essa questão, né, da dificuldade que encontram neste momento. Né? A gente nunca tive noção de como isso aqui funcionava. Né? Quando a gente entra naquilo, a gente para. Então, uma das formas que eu gosto até hoje, tá? Não me recriminem, meus alunos me recriminam, mas eu gosto até hoje, é usar papel para riscar, para fazer.
Eu sou uma pessoa que gosta, assim, de riscar, escrever passo a passo ali que eu tenho que fazer para resolver um problema. Eu gosto de, quando eu pego um problema, eu divido ele, e quando eu escrevo, me ajuda muito a pensar. Então, pode ser que ajude alguém aí que está assistindo sobre fazer isso também, escrever, riscar. As minhas primeiras aulas de lógica de programação, lá na universidade, eu faço no quadro. Os meninos ficam assim, não vamos para o laboratório? Não, porque todo mundo quer ir direto para a máquina, né? E sim, é o grande erro, ir direto para a máquina. Gente, falo mais uma vez, tem pessoas que têm grande facilidade com isso. Então, pode ser que esteja rindo de mim falando isso. Ok, que bom, mas ainda repito de novo, a maioria das pessoas não tem essa facilidade, tá? Então, eu uso muito riscar quadro, lousa, enfim, papel, caderno. Eu sempre tenho caderno do meu lado para mim. Rabiscar aquele código, aquele pseudocódigo ali. Aí, já falando de pseudocódigo, quem tem muita dificuldade, inicie fazendo pseudocódigos. Se vocês forem ver em todos, ou quase todos os trabalhos científicos que são aprovados em grandes congressos, que são fruto de grandes pesquisas científicas, da nossa área de programação, não tem ali o algoritmo em alguma linguagem de programação. Por exemplo, não tem ali, no meu mestrado, eu não coloquei a parte do algoritmo em Java. Mas o que eu coloquei? Eu coloquei lá o pseudocódigo, que é uma linguagem universal que, lá na China, se eles forem pegar o meu trabalho e ver que tem ali o pseudocódigo explicando a lógica ali feita, eles vão falar assim, então ela fez esse tipo de algoritmo, esse tipo de problema. E isso é mais fácil, tá? Para a gente fazer. Então, depois pesquisem sobre isso. Também, quem tem muita dificuldade, comece utilizando a linguagem Portugal, que é uma linguagem do português, né? Que a gente utiliza para programar mesmo, para a gente entender melhor como que ele está funcionando ali com o português. Tem gente que não tem tanta facilidade no inglês, já pega uma linguagem de programação, não sabe lógica, aí existe, aí acabou tudo. Então, comecem com o Portugal, se você tem muita dificuldade, existe uma ferramenta que se chama Visual. A gente consegue programar no Portugal. Tem outras também, tá? Eu só estou falando Visual, Rifi, que veio à minha cabeça. Tem várias outras. Tem vários aplicativos para isso. Tem vários aplicativos para isso. Então, vocês podem programar pelo celular também, tá? E treinar pelo celular. Dominar os conceitos básicos de lógica de programação. Dominar esses conceitos básicos. Porque esses conceitos básicos vão te acompanhar até a morte, gente. A gente vai lembrar deles até a morte. Mas o nosso trabalho vão nos acompanhar até a nossa aposentadoria. Não tem como. Se eu aprendi sobre variáveis, tipos primitivos de dados, se eu não aprendi, estou lascada, né? Porque eu vou ter que saber sobre isso na hora que eu for lá para aquela empresa. Seja empresa pequena ou empresa grande. Então, saber corretamente o que cada conceito faz. Saber como que funciona. Porque pode ser que você encontre grande dificuldade nisso lá na frente, tá? Então, olha só, saber o que é variável, saber como que funciona a minha memória RAM nos momentos que são criadas as variáveis, nos momentos que um programa ali está executando, o que acontece com as variáveis, com os tipos primitivos de dados, saibam sobre isso, domine sobre isso, de forma que, se uma pessoa te perguntar, você saiba explicar, tá? Funcionamento, né, de um algoritmo na memória, ali, o que acontece ali, os operadores e expressões, estruturas de controle, condicionais, repetição, estruturas de dados, vetores. No meu modo de pensar, esses são a base da lógica de programação, tá? Você tem que dominar essas estruturas. E tem material a roda aí na internet. Tem muito material. Tem vários livros também, tá?
Uma coisa que muita gente me pergunta sobre livros, e eu sou um pouco receosa de dar conselhos sobre livros. Por que que eu sou um pouco receosa? Porque como a nossa área, a tecnologia, muda muito rápido, então eu não vejo muito sobre livros, porque pode ficar defasados muito rápido, tá? E os livros na nossa área tendem a ser caros. Mas compre aqueles livros que são base da programação, que nunca vai mudar, né? Que se nunca não, né? Se mudar, vai demorar a mudar, tá? Então, estruturas condicionais, estruturas, laços de repetição, vetores, listas, manipular essas estruturas, saber manipular essas estruturas são essenciais. Você sabendo o funcionamento dessas estruturas, vocês vão aprender qualquer linguagem de programação. Claro que toda linguagem de programação, ela tem suas especificidades. Elas foram criadas para resolver determinados problemas. Então, elas vão ter mesmo. Mas, se lá em Python eu pedir você para fazer uma atividade que utiliza ali estrutura de repetição, você já sabe como que uma estrutura de repetição funciona. Já sabe quando que você tem que utilizar. Então, o que, que você vai fazer? Só vai lá na documentação do Python e vê a sintaxe. Sintaxe a gente aprende. Sintaxe a gente vai e consulta na documentação, por isso que existe documentação. Mas saber a lógica, saber o funcionamento, entender o funcionamento passo a passo, isso aí é aprendizagem, isso aí é treino, tá, pessoal? E eu gosto muito de ensinar os testes de mesa. O que é um teste de mesa? É, por exemplo, eu dar uma atividade ali de fazer uma calculadora e eu ficar escrevendo mesmo, ficar vendo a cada passo ali do meu algoritmo o que está acontecendo e eu assinalar o que cada variável tem, daqui uma linha ela muda o quê? Eu gosto de fazer esse testezinho de mesa, porque assim eu tenho certeza, né, que a minha lógica está certa, tá bom? Então aí, essas são habilidades técnicas aí necessárias para vocês que estão querendo iniciar a loja na área da tecnologia. Você precisa saber lógica de programação, tá? Sabendo lógica de programação, você pode ter um front-end maravilhoso, um back-end maravilhoso, um analista de dados aí, nossa, incrível, um full stack incrível aí, melhor ainda. Né? Você pode ir para todas as áreas aí, porque todas essas áreas, elas usam programação, tá? Então, é isso, essa parte aqui inicial. Saibam lógica de programação. Dominou lógica de programação? Agora é hora de partir para a área que você escolheu, tá? Professora, eu posso escolher uma área depois que eu estudar lógica de programação? Pode. Se você ter essa segurança que você quer praticar lógica de programação já com uma linguagem de programação, aí eu falo assim, escolha um pouco antes que você já pratica lógica com aquela linguagem de programação que você sabe, né? Mas eu sempre gosto de aprender lógica antes, tá? Porque eu sempre gosto de ensinar lógica antes, porque eu não preciso lidar com as coisas específicas, né, da linguagem de programação, que todas têm, tá? Escolher a linguagem de programação, escolher a sub-área, foca nela, gente. Falo de novo. Escolher o front-end, porque gosta de todo o conceito do front-end. Front-end, não vai lá no meio do caminho que está quase dominando JavaScript, se bem que o JavaScript nem é linguagem que eu posso falar isso, mas não queira mudar logo de uma vez para back-end ou para mobile. Por quê? Você vai ter que aprender de novo, sua cabeça vai ficar louca, porque é muita coisa. Foque só numa área, tá? Focou na área, claro que vocês já vão saber ali as tecnologias que estão mais em alta, que são mais requisitadas da área, estude essas tecnologias, tá? Estude uma por vez, tá, pessoal?
Vejo muita gente começando a estudar o back-end, é incrível, né? Porque o povo faz muito isso. Começa a estudar Python no back-end, maravilhoso. Só que daí já pensa assim, nossa, eu podia tanto aprender Java, porque, né, Java também está sendo pedido. Nossa, mas e PHP? Nossa, mas e C++? Calma, gente, uma coisa por vez, né? Quem tem esse tempo de sobra, que bom, pode. No máximo duas por vez, quem tem tempo, né? No máximo, gente, porque senão a gente começa a misturar muito. Mas, se você não tem tempo, foque em uma por vez. É melhor você terminar uma bem feita do que várias, que não saber nenhuma, na verdade, né? Pratique lá os conceitos da lógica de programação nessas tecnologias escolhidas aí, nessa linguagem escolhida, tá? Pratique também os conceitos próprios de cada linguagem. Se você escolheu o JavaScript, com certeza ele tem aspectos ali, ele tem modos de fazer determinadas coisas diferentes. Então, procure sobre isso e pratique, tá? Praticar, praticar, praticar. Parece até uma oração, uma reza aí, né? Mas, gente, praticar faz com que o nosso cérebro se acostume com aquele conteúdo, tá? Se você ficar mostrando para o seu cérebro ali todo dia isso, ele vai se acostumar. Por mais que seja difícil, aconteceu isso na minha vida, assim. No primeiro ano da minha faculdade, nunca tinha visto, queria morrer literalmente, tá, gente? Assim, ficava muito desesperada. Mas ali, no segundo para o terceiro ano, eu acho que eu comecei assim, é isso mesmo, é sofrimento mesmo. Tipo assim, eu dei uma acalmada, sabe? E quando eu dei essa acalmada, em relação à programação, que para mim sempre foi o terrível, assim, eu comecei a conseguir criar os meus projetos. Quando eu dei essa acalmada. Então, assim, quando o meu cérebro se acostumou com aquilo todo santo dia, ficou normal para ele. Então, por isso que eu sempre falo, praticar. Um outro conselho que eu também dou para vocês é não passar mais de 4 dias sem ver nada sobre aquilo, tá? Porque aí você vai começar a esquecer. Nossa, professora, nem nas férias? Ai, gente, tira um tempinho ali para você olhar. Não precisa você ficar ali 5 horas também praticando, não, tá? Mas tira um tempinho ali para você dar uma olhadinha. Vai valer a pena. Vai valer a pena, tá? E aí, gente, nessa prática de vocês, se vocês forem ver todos os projetos não, os cursos aí que estão nas plataformas da Alura, da Udemy, são as mais que eu conheci, né? Tem outros, né? Enfim, esqueci. Sempre vai ter o curso com alguns projetos, tá? Porque quando a gente vê aquilo que a gente ali aprendeu teoricamente, ou mesmo em linha de códigos, mas não aplicado em alguma coisa legal, a gente desiste. Então, faça projetos mais práticos ali do seu dia a dia. Pense assim, o que eu poderia criar que vai me ajudar aqui na sua casa, por exemplo? O que eu poderia criar? Que sistema, que aplicativo que vai me ajudar? É incrível quando a gente olha para o negócio que foi a gente que fez, a gente nem acredita. Então, será que eu sou capaz de fazer isso? É. Então, crie esses tipos de projeto e, criando esses tipos de projetos, façam um banco de dados desses projetos de vocês. Por que vocês vão usar isso lá na frente? Ou vocês acham que tudo que eu posto aí no meu Instagram é coisa que eu estou criando de agora? Coisa que eu nunca vi, que eu estou estudando agora. Claro que não, gente. Estou mais velha na TI do que tudo. Então, eu tenho aí um banco de projetos aí guardado, armazenado aí para mim utilizar nos meus projetos futuros. Eu vi uns programadores falando assim, raramente a gente cria uma coisa do zero. Então, isso aí, assim, é muito verdade. Eu vejo pessoas assim, professor, eu estou desesperada. Professor, eu estou desesperado porque eu não consigo criar nada do zero. É normal, acho que as empresas não fazem isso, tá, pessoal? A gente precisa de ter ali uma coisa em que se inspirar, a gente precisa de ter ali. Então, se eu tenho ali o esqueleto do meu projeto, um esqueleto ali, um código-fonte ali de um projeto que eu posso dar o pontapé, um banco de dados ali já pronto, né? Então, eu vou olhar ali e vou fazer outra coisa, tá?
mas entendo o que vocês estão fazendo também, né? Mas façam essa base de dados, coloquem o projeto de vocês nas nuvens aí, né? Nos armazenamentos em nuvem, porque lá na frente vocês vão precisar. Tenho certeza disso, tá? E construir seu portfólio. Portfólio, danado portfólio. Todo mundo fica perguntando, né? Que todo mundo necessita aí. Portfólio não é nada mais do que os seus projetos criados, né? Só que, assim, a gente começou a fazer um portfólio como um currículo, né? Meio que um currículo legal aí, mais interessante visualmente ali, do que o velho currículo vitae, né? Vou falar mais sobre portfólio ali na frente, tá? Bom, como ter um bom portfólio? Vocês me perguntam muito isso, como ter um bom portfólio. Como eu já falei, o portfólio é uma coleção de trabalhos, então, nossos trabalhos que a gente for fazer, por mais simples que sejam, pessoal, por mais que eu fiz deixa eu pensar, mais que eu fiz ali uma xícara, um copo, desenhei ali um copo ali, porque às vezes a gente fica assim, né, como que eu vou fazer esse ventilador em CSS e HTML e JavaScript? Guarda ele lá, eu falo para vocês que não, vocês vão usar quase todos assim como base para outras coisas, e isso é treino. Então, portfólio é coleção de seus trabalhos, tá? Que o seu portfólio seja simples e objetivo. Eu vejo, eu vou no LinkedIn, então algumas pessoas me enviam o LinkedIn para mim dar uma olhada rápida ali, que eu não tenho tempo sobrando, né? Não consigo ali ficar analisando, dá uma olhada rápida, e a pessoa ali, falando sobre ela, ali tem 20 linhas. Eu nunca leio as 20 linhas, tá, gente? Pode ser que os recrutadores que estão ali pesquisando sobre, né, bons programadores, bons profissionais, eles vão ler. Mas eu não leio, não. Então, se eu tivesse uma empresa e eu queria saber quem você é, eu ia começar, depois eu ia passar um olho rapidão e ia lá pro final, tá? Então, não sejam extensos para falar da vida profissional de vocês. Ninguém quer saber da nossa vida pessoal, né? Ainda bem. Então, não precisa de falar isso, não precisa ficar contando história sobre isso. Fale sobre as suas habilidades ali, técnicas e pessoais que vão ajudar essa empresa de alguma forma. É isso, gente. Objetividade e simplicidade, tá? Não saia colocando tudo que vocês fizeram na vida. Se tem alguém aí com mais de 5 anos de experiência na área da tecnologia, imagine uma pessoa que fez aí 300 projetos, assim, mesmo que seja para estudar, colocar tudo. Gente, não tem base, né? Coloque aquilo que faz sentido para o seu perfil, tá? Se você for stack, coloque projetos baseados nessa área, e assim como todas as outras áreas, tá bom? Escolham projetos estratégicos. Pessoal, uma das formas de saber isso é estar presente lá nas plataformas de freelancers, porque lá as pessoas vão colocar o que elas precisam. Então, normalmente é o que a maioria precisa. Então, fiquem de olho nesse tipo de projeto. Normalmente eu estou nessas plataformas para me ver isso. Deixa eu ver o que o povo está pedindo aqui. Então, por exemplo, eu sei que os aplicativos mobile são pedidos em peso. Eu sei disso. Porque eu sempre estou vendo pessoas pedindo ali. Quero um aplicativo de e-commerce para minha loja. Quero um aplicativo que faça agendamento na minha barbearia. Então, eu sei disso. Então, assim, façam isso. Sejam estratégicos nessa questão, tá? Cuidado com combinação de cores nos projetos de vocês, tá, gente? Cuidado com o laranja com verde-limão, é muito chamativo. Então, façam pesquisas rápidas aí sobre isso, tá? Cuidado com as cores, que eu não olho para o projeto e faço minha visão, né, doer, assim. Cuidado com excesso de animações também. Colocar bonecos pulando para a tela fora, gente. Cuidado. Somos profissionais, né? Se possível, tenha a versão do seu portfólio na língua inglesa. Por quê?
grandes empresas são internacionais e elas querem que você, pelo menos, entenda um pouco da língua inglesa. Então, para você ser visto lá fora, tenha seu portfólio, seu LinkedIn em inglês, tá? Coloque a sua personalidade no portfólio. Não é porque você é da área da tecnologia que você gosta só de preto. Estou falando isso porque a nossa área tende a ter essa personalidade de usar preto aqui, de usar muita camiseta de nerds, assim, né, para se referir a essa área. Mas e se a minha personalidade não for essa? Você vai colocar preto porque você acha que vai ser legal? Não, coloca um pouco da sua personalidade. Uma coisa que eu ouvi uns dias para trás é muito verdade. As empresas, elas estão ali não somente pelas suas habilidades técnicas, elas estão ali para conhecer você também, para ver se você combina ali com a cultura da empresa, né? Então, é interessante colocar essa personalidade sua, tá? Tem as fotos profissionais, eu ouvi também do casal lá do Código Fonte TV falando isso, e eu meio que reforço isso. Não é porque você é um programador que você vai colocar fotos ou você vai trabalhar sempre com roupa rasgada, desleixado. Isso já vem de antes, assim, né? Já vem de uma cultura assim que o programador é mais largado. Mas eu acho que a gente pode mudar essa cultura e é muito mais bem visto do que você ser assim. Tá? Imagine que você esteja com duas pessoas ali. Quem você vai escolher para ser seu líder de time de desenvolvedores? Né? Uma pessoa que está mais bem vestida. Não falo vestida, pessoal, com roupa caríssimas. A gente não tem dinheiro para isso aqui no Brasil, né? Ou a grande maioria das pessoas não tem dinheiro para isso aqui no Brasil. Mas minimamente mais apresentável, tá? Então, assim, demonstre mais profissionalismo, tá? E cuidado com as fotos ruins também, com a foto ruim que eu quero falar, assim, com a resolução da foto também. Pegue uma foto que tem uma resolução melhor, tá? Responsividade sempre, front-ends de plantão. Vamos seguir sempre a metodologia do Mobile First, que é sempre nossos projetos, nossas páginas, se adaptar primeiramente celulares, tá? E responsividade quer dizer isso, se adaptar a diversos tamanhos de tela. A gente está sempre com o celular na mão. Então, nossos projetos têm que ser assim também. Se eu abrir um projeto aqui, se eu abrir um portfólio aqui, e ele está todo desconfigurado, acabou. Vou falar assim, essa pessoa, pelo amor de Deus, né? Não tem como. Foque também nas suas soft skills, pessoal. Soft skills também são muito procuradas. Não adianta você ser o nerd, você saber fazer coisa muito legal, se você não tem as mínimas qualificações, as mínimas qualidades pessoais ali para conviver com pessoas, para ter para ser um bom colega de trabalho, né? Quase todas as vagas que eu vejo, principalmente internacional, colocam isso. Que eu vou falar aqui na frente, né? Bom, que você precisa de ter soft skills relacionados a esse trabalho em equipe. Ninguém não, falei não. A grande maioria das pessoas não constrói grandes sistemas sozinhos, tá? Uma empresa não é mesmo. Então, tenha essas soft skills muito, muito bem colocadas no seu portfólio. Outro ponto que muita gente me pergunta sobre idade na área da TI. Nossa, eu tô com medo, eu tenho mais de 35 anos, será que isso vai me atrapalhar? Pelo que eu já vi dessa época, de hoje em dia, dessa modernidade, isso está ajudando. Porque as empresas não precisam de se preocupar com as soft skills daquela pessoa, porque ela já passou um bom tempo ali
em um ambiente de trabalho profissional, então ela já sabe como que se convive, como que fazer um ambiente legal, né? Ou minimamente de convivência boa. Então, essa questão da idade aí, pode ser que algumas empresas isso não funcione, mas a grande maioria não vai ter problema nenhum por conta das soft skills, tá? A mais, a mais importante aí é a resolução de problemas. Por que nós resolvemos problemas? Como eu disse no início. Então, tenha essa criatividade também para resolver problemas. E desejo de aprender coisas novas. A tecnologia está sempre mudando, sempre se atualizando. Como é que eu vou viver em um mercado de trabalho que eu não consiga, que eu não queira, que eu não tenha essa vontade de aprender novas tecnologias, novas linguagens? Eu vou morrer rapidinho como profissional. Então, tenha isso. Ah, é tão difícil aprender. Ai, gente, enfia no seu cérebro que vocês têm que aprender, a gente aprende. Com o tempo a gente consegue, tá? É difícil mesmo, mas com o tempo a gente consegue. Pessoal, ter um nível de excelência é difícil, tá? Estou falando que eu sou excelente, enfim, não sou mesmo. Mas, assim, ter um mínimo de excelência assim, na nossa área é difícil mesmo. E quem disse que é para ser fácil, não é. Dificuldade faz a gente crescer como pessoa, faz a gente aprender muita coisa, a gente cresce como ser humano profissional. Isso é ótimo, mas se não for para ser assim, né? Para que eu estou aqui? E essa habilidade também de ajudar o outro no ambiente de trabalho. Não sei se vocês já ouviram falar, mas alguns provavelmente não. A questão ali das startups, unicórnios aqui no Brasil, né? Que todo mundo quer trabalhar lá, porque o ambiente é gostoso, porque tem a questão de horário flexível, tem ali um escritório que foge daquele padrão antigo, né? Que tem as cabinezinhas, é muito mais gostoso. E nessas startups, a gente tem essa habilidade de não ficar tanto competitivo, tão competitivo, querendo matar o coleguinha para ele não pegar meu cargo, mas a questão de ajudar as pessoas. Então, se você não tem essa habilidade, começa a praticar, que a gente consegue. Bom. Nossa Senhora, quase uma hora falando, meu Deus. Tá acabando, tá, gente? Processo de aprendizado. Como que é esse processo de aprendizado? Me baseei em algumas sugestões de vocês lá no Instagram para falar sobre isso. E sempre que a gente vai conversar, né, sobre essa questão do processo de aprendizado. Todo mundo já sabe, né, que eu já falei antes também, a questão de não precisar ter um curso de graduação para atuar na área de TI. E lá fora isso é bem mais visível do que aqui, né? Às vezes aqui a gente só quer ter o grau, né, de graduado, mas a gente não sabe nada, porque passou colando, enfim. Aqui a gente tem muito isso. Mas é preciso ser autodidata. Ser autodidata é a gente correr atrás, é a gente aprender por conta própria, assim. Não 100% conta própria, mas a gente ir atrás, a gente estudar, agora a gente tem internet maravilha, a gente ir atrás dos cursos, a gente fazer ali sozinho, resolver os nossos problemas sozinhos. Gente, quantas vezes eu falo de mim porque eu sei disso, eu não tenho pessoas programadoras tão perto, sim, para ficar falando, mas quantas vezes já fiquei ali 3 dias batendo em uma coisa, que eu estava fazendo, através de um curso ali na internet, eu não tinha ninguém para perguntar, ninguém para tirar a minha dúvida, e pesquisando assim, ali nos fóruns, que existem vários milhares, bom, consegui. Ai, a sensação é tão boa, tipo assim, nossa, eu sei resolver problemas, e quando dá um problema, eu vou atrás, e consigo resolver. Isso é ser autodidata, é não ficar esperando que outra pessoa ajude a gente, né? Não que não possa, deve, mas muitas das vezes as pessoas não têm e não estão disponíveis, né? Isso não é errado, todo mundo tem sua vida. A gente tem que ir atrás das coisas da gente, tá? Então, isso aí na tecnologia é imprescindível, ser autodidata, tá?
Tecnologia é difícil, gente. Não, já falei também, não existe trabalho que pague bem. Eu acho que não existe, né? Que é fácil. A gente não vai ganhar 50 mil sem ser dado, assim. É uma coisa difícil. E, gente, chama trabalho, é para a gente resolver, ué. Isso não era diversão. Então, é para isso. E nós estamos aqui é para resolver problemas mesmo. Senão, gente, qual sentido? A gente está aqui para isso. E isso é bom, isso é gostoso. Talvez não ali naquele processo seja bom, mas quando a gente chega ali no final, é maravilhoso. Né? Dá uma sensação muito boa. Vai bater desânimo? Vai. Isso muitas vezes é a gente cansado, é a gente que trabalha lá no trabalho que a gente já tem no dia a dia, trabalha ali 8 horas, chega em casa, tem que fazer os serviços ali domésticos, tem família, filhos, marido, esposa, enfim, e ainda estudar. Então, nosso corpo não é uma máquina, ele precisa de descanso, nosso cérebro precisa de descanso. Então, muitas das vezes, eu me conheço bem nessa questão, assim, às vezes eu trabalho ali 6 dias seguidos, por 12 horas seguidas, e chega num determinado dia, eu estou muito nervosa. Aí eu já penso, eu estou cansada, eu tenho que descansar. Não adianta eu ir querer aprender ali inteligência artificial naquele dia, gente. Eu não vou só gastar meu tempo, eu deveria estar deitada, dormindo, ou fazendo, me divertindo, porque o meu corpo está cansado. Muitas das vezes é isso. Vai descansar, gente, vai para a piscina, se tiver, vai brincar com o filho, passar um tempo com a família, recarregar a energia mesmo, tá? E se bater esse desânimo assim, e não for o cansaço, pare um pouquinho, pense sobre isso, né? Tipo assim, talvez nem é culpa sua e você já coloca, né? Então, dá uma parada. Parar não quer dizer que você vai desistir, não. Depois você volta, tá? Não se compare a ninguém. Olha, a Clau, eu comecei a estudar programação hoje e a minha amiga ali, a Maria, também. Bom, ela já conseguiu fazer um aplicativo parecido com o iFood. Eu não consegui fazer nada ainda, e eu vou ficar me martelando por isso. A gente tem disso, né? Fazer isso, não faça isso, pessoal. Isso aí é se punir, porque cada um tem um processo de aprendizagem, cada um tem uma vida, cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa está matando leões por dia ou não. Então, tudo isso determina as nossas ações, as nossas atitudes e o nosso modo de aprendizagem. Então, não se comparar, por mais que pareça que é difícil, não se compare, não. Pense, eu estou no meu processo, tá ótimo. Quando eu aprender, vai ser bom. Você não é burro nem burra por demorar a aprender, gente. O que eu ouço disso é incrível. Eu acho que eu sou muito burra para ser programadora. Eu acho que eu sou muito burro para ser programador. Nossa, mas eu ouço muito assim, ó. Programador, gente, vocês são inteligentes demais. Vocês nunca viram isso, não. Eu faço coisa normal. Não, gente, não tem isso, tá? Você não é burro por não aprender em um determinado tempo, tá? Você não é burro por não conseguir entender daquela forma que aquela pessoa explicou, que aquele professor explicou. Isso aí não tem nada a ver, porque talvez você não conseguiu aprender comigo, professora Claudineia, mas conseguiu aprender com o professor José, porque ele explicou de uma forma mais didática que você conseguiu entender. Então, procure outros tipos de explicação. Eu falo isso com os meus alunos sempre. Você não entendeu comigo? Talvez com fulano lá, você consiga entender. Isso é normal, né? Ainda bem que existe essa questão, porque senão estaria tudo focado em uma pessoa só, enfim. A gente tem essas pluralidades. Se você está disposto a aprender, pessoal, por mais dificuldades que você tenha, eu penso que o que pode acontecer é que você demore um pouco mais. É que você tenha que focar um pouco mais do que outra pessoa. É que você tenha que procurar outros tipos de ensino ali, outras pessoas, outras formas de ensino, para você aprender. Então, eu penso que é uma coisa delicada de falar, mas eu penso que se você quer aprender, tem tempo, tem foco, tem noção que vai ser difícil, mas você não vai desistir,
você consegue. Quem viu minha história sabe disso, que eu consegui, tá? Então, vá em frente se você quer ficar nessa área mesmo, tá? Bom, medo de aprendizar, medo de começar ali, né, de saber, não saber como é que vai ficar. O medo é uma coisa terrível, né, gente? Nosso cérebro gosta de ficar tranquilo, não gosta de não gastar energia, isso aí é normal. Quando a gente quer sair daquela zona de conforto, o que ele faz? Não, que isso, vai não, vou ter que gastar energia, vou ter que ficar aprendendo outras coisas. Aí coloca aquele medo na gente, não, tá bom, ficar aqui, eu tô sofrendo aqui, por exemplo, tá? Ai, mas eu não vou, não quero. Então, é questão aí, eu acho, né? Não sou bióloga, nem neurociência, nem pessoas aí, mas que eu vejo muito falar é sobre isso. Nosso cérebro, ele não quer ter trabalho, né? E essa questão de sair daquela zona de conforto ali, dá trabalho para o nosso corpo, dá trabalho para o nosso cérebro, ele vai gastar mais energia, ele vai ter que, né, ficar pensando, ele vai ter que ficar raciocinando. Então, vá com medo mesmo. Ah, mas eu tenho medo, por exemplo, de falar em público. Fala em público com medo mesmo, eu vou gaguejar. Eu gaguejo aqui com vocês, eu gaguejo na sala de aula. Todo mundo sabe que eu sou muito tímida, pessoal. No meu ensino médio, se alguém conversasse comigo lá na sala, eu ficava vermelha, pimentão. Eu ainda fico, tá? Vermelho, pimentão, enfim. Se alguém elogia de alguma forma, eu fico vermelho, pimentão. Mas aí eu fui ser professora com medo mesmo. Eu queria, sim, no momento era bom para mim. Então eu fui ali com medo mesmo. Vá com medo mesmo. Comece, gente, comece. Não fique parado naquele lugar. Comece a estudar, comece a ver vídeos sobre, tenta programar. Vocês vão conseguir também, tá? Isso aí eu já falei, o gerenciamento do tempo também eu já falei. Teve pessoas que me perguntaram assim, quanto tempo estudar por dia? Ah, gente, aí é quando você pode, né? Assim, se você pode mais tempo, estude mais tempo. Se você não pode tanto tempo, pelo menos meia hora. Pelo menos meia hora do seu dia ali. Tire para você estudar, tire para você praticar, tá? Gente, não pule etapas. Não queira chegar naquela área e, por exemplo, não queira ser um front-end e querer já ir para o JavaScript sem aprender CSS nem HTML. Não pule etapas. Uma coisa de cada vez, tá? Não adianta você querer ser uma analista de dados se você já quer ir lá, entrou agora, já quer ir trabalhar com data warehouse, com mineração de dados, sem saber a base aqui, ou sem aprender corretamente. Não faça isso, porque isso só fará com que você gaste tempo, dinheiro, energia emocional, que é muito difícil, a gente ter emocional nem abalado. Para com isso, não faça sofrer, não. Vá no seu tempo, cada coisa no seu tempo. Por mais que a gente tenha aquela ansiedade de produzir um projeto maravilhoso, querer mostrar, a gente sempre quer mostrar para a família também aí, né? É sempre assim, produzir aquele negócio ali ótimo, produzir aquele projetão ali que vai mudar o mundo, sem saber a base. Não faça isso, tá? Não faça. Cada coisa no seu tempo. Pode ser que agora é difícil você pensar assim, que você pode criar um sistema legal, mas daqui 2 anos, 3 anos, isso vai ser normal para você, porque você passou por todo o processo de aprendizado, de escolhas, né, de estudos e assim por diante, tá? Bom, gente, terminei mais de 1 hora falando aqui para vocês. Nós temos aí 31 pessoas lindas. Deixa eu aqui parar de compartilhar aqui com você, tá? Com vocês aqui. Ok. Se eu vou disponibilizar esse PDF, vou sim, tá? Eu vou disponibilizar sim. Posso fazer coisas simples aqui. Muitas coisas talvez eu nem falei, mas nem está aqui, vocês viram isso, né? Muita coisa aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo ver as questões aqui no chat. Aqui.
Tá, teve alguém aqui que levantou a mão. Deixa eu ver aqui, para me liberar para vocês. Gente, eu espero que vocês tenham, né, entendido um pouco. Eu espero que vocês tenham ajudado vocês. Algumas coisas eu sei que vocês estão com tanto de coisa aí para perguntar, né? Acho que eu ativei o microfone aí. Acho que quem quiser falar, quem que levantou a mão, deixa eu abrir a fila aqui. Aqui, o Adriano Felipe. O Adriano Felipe? Não. Tem o Aldrey Santana, eu acho que é essa fila aqui. Aldrey, vamos pela fila aqui, gente? Quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui, como que eu ativo aqui, só um minuto. Escreveu ali em cima. Tá, peraí. Tem muita pergunta aqui no chat, né? Esse daqui, ó, Clau, alguma dica para quem está no segundo semestre de ADS, está procurando estágio? É essa? Acho que é, né? Gente, eu não sei como que funciona aí a grade curricular de vocês, do curso de vocês, do seu curso, Aldrey. Mas a maioria dos cursos que eu conheço deixa fazer estágio a partir do momento que você fez 50% da carga horária do curso. Será que no segundo semestre você pode fazer estágio? Então, você tem que perguntar ao seu coordenador aí para ver se é isso mesmo, tá? Se pode. Muita gente tem essa questão sobre estágio, pessoal, sobre estágio. Anotem aí o site ou o aplicativo INDED, IDEEN, eu acho, D. Deixa eu mandar aqui no chat para vocês. Ele é um aplicativo incrível para buscar todo tipo de vaga, mundo afora, tá? Mundo afora. E para estágio também. Ontem eu até mostrei uma aluna minha lá na sala, que ela estava falando que queria estágio remunerado. Também é muito bom para buscar estágio. Claro que o LinkedIn, você nem precisa falar. Mas eu sei que as vagas de estágio, elas estão um pouco escassas, eu já vejo isso, mas uma coisa que eu acho que talvez eu sempre fico olhando estágio nas grandes empresas, e às vezes tem as pequenas empresas que estão ali oferecendo, pequenas empresas da nossa cidade mesmo, da cidade de vocês, quem mora aí em São Paulo, né, quem mora aí em São Paulo, estou falando de São Paulo porque eu já convivi um pouco, então eu sei, mas eu sei que o Sul, Rio de Janeiro também é muito bom, e Minas também está muito bom, para as pequenas empresas que elas oferecem essas vagas de estágio também. E a gente normalmente não vai até elas, as empresas das nossas cidades. Então, façam isso, vão. Aquelas pequenas empresas mandem mensagem, mandem e-mails. Tá? Às vezes elas nem sabem que precisam de estagiário. Façam elas precisarem, mostrem-se. Tá? A gente tende a querer estágio remunerado sempre, né? E eu entendo perfeitamente que a gente quer isso, que vocês querem isso. Mas, às vezes, isso não é possível naquele momento. Então, assim, pegue estágio sem ser remunerado mesmo. Passa um tempo ali, não precisa de fazer, né, todos os dias, enfim, muitas horas. Acho que quem estuda nem pode fazer 8 horas. Só para vocês se ambientarem com aquele espaço de empresa, tá? Mesmo que você está no seu segundo semestre, o que você tem para oferecer para essa empresa? Né? O que você tem para oferecer? Eu pensei isso, pessoal, porque no meu segundo semestre não tinha nada para oferecer, tá? Pense o que você tem para oferecer. O que você tem para oferecer, faça o seu currículo e ofereça. Mostre que você pode contribuir. As empresas querem que vocês contribuam com elas. Então, assim, vá se planejando nessa questão. Se está difícil agora, faça que daqui um semestre, daqui 2 semestres, fique menos difícil. Então, construa aí projetos que são muito, muito pedidos aí no dia a dia, tá? Projetos legais, com aquelas tecnologias que estão mais ali, né, em volta ali no mercado. Então, seja uma pessoa, um estagiário que a empresa
queira, tá? Então, isso, se planeje aí, com um tempozinho. Se você acha que não tem nada para oferecer para aquela empresa, faça-se que daqui 1 semestre ou 2 semestres você ofereça alguma coisa legal. Olha, eu sei fazer um site para o seu portal. Olha, eu acho que o seu site ali, ele está meio ruimzinho. Você não quer que eu faça um site legal para estagiar aí com vocês? Olha, você não quer que eu faça um sistema de estoque para sua loja? É uma das formas. Ou então, se você já fez ali isso daí na faculdade, você vai e mostra, olha que legal esse sistema de estoque, vai te ajudar demais. Às vezes, pessoal, o cliente não sabe o que ele quer. Você que vai fazer com que ele deseje aquilo. Vai lá e mostre, tá? Mais alguém? Deixa eu ver aqui, gente, na fila. Python Brasil. Eu esqueci seu nome. Boa noite, tá me ouvindo? Boa noite, estou te ouvindo sim, pode falar. É Matheus, perdão. Matheus, tudo Acabei bem? acessando o perfil profissional aqui. Bom, boa noite aí, Boa parabéns noite, aí pelo Matheus. conteúdo. Que Sabia que eu isso. não ia perder meu tempo aqui, viu? Bom, eu tenho algumas dúvidas aqui que eu anotei. Como eu já estou Sim. nessa área de desenvolvimento, eu achei, creio que Uhum. seria coisas legais aqui para quem está na live. Eu queria ouvir de você aí. Eu já deixei Uhum. até uma listinha aqui de algumas dúvidas assim que eu tive no começo da carreira. Talvez ali seja uma dúvida possível que a pessoa vai ter. Bom, primeiramente eu queria ouvir de você, Clau, qual seria a importância assim de ter o inglês para Ah, principalmente para quem é júnior na área? É necessário a pessoa ela ser fluente em inglês para ela ter o primeiro emprego na área de desenvolvimento? tá, vou responder, depois você vai fazendo o resto, então, tá, Beleza, Matheus? não, pode ser. Ok. Obrigada, Matheus. Aí, tá vendo, gente? Eu vou esquecendo das coisas. Ah, pessoal, o inglês na nossa área é meio que imprescindível, assim, mesmo para júnior. Pensem comigo, se vocês fossem empresários, donos de uma startup que seja, donos de uma fábrica de software aí, e você queira ir para o exterior, né? A gente quer crescer a empresa. Vocês, com 2 pessoas, com as mesmas qualificações técnicas e pessoais, uma que tem ali o inglês intermediário e uma que não tem, não sabe se comunicar. Quem vocês contratariam? Eu contrataria a pessoa ali que tem o inglês intermediário, tá? Então, é muito importante, gente, é muito importante ter ali o inglês. Quem está começando agora já começa a estudar inglês. Não precisa de ficar pagando o pessoal assim. Tem muito conteúdo na internet. Para o júnior, eu não acho necessário, mas depende de onde também você vai, né? Você quer entrar, você almeja essa vaga, o inglês avançado. Agora, o sênior, né, gente, aí se você quer trabalhar para fora, até que para dentro mesmo, gente, no bem que não vai pegar ninguém que não sabe inglês, não, que não saiba se comunicar, não, tá? Ah, Então, é esse tem muito razão. necessário. Oi? Eu perdi várias oportunidades ali, principalmente no começo da carreira, oportunidade boa, de júnior mesmo, porque eu não tinha o inglês ali, eu só tinha o verbo to be mesmo na boca, o restante ali era Deus dará, sabe? Já perdi muita oportunidade boa ali, não era por falta de ter currículo bom, projetos assim em si, mas era por conta do inglês mesmo. Aí, pessoal, ó, escutem um outro profissional da área de Python aí, quem adora Python, né? Muita gente que gosta muito de Python, vive me perguntando sobre Python, que perdeu essas oportunidades por conta disso. Poderia, né, estar em outro estado, enfim, país, enfim. Uhum. Mas é isso mesmo, gente. Estuda inglês, faz parte da nossa vida. Pode Não, ir, é Matheus? exatamente. Exatamente. Não, só outra adenda. Uhum. Só para você ver a importância, eu atualmente moro na Europa. E eu só consegui essa oportunidade de estar aqui por conta do inglês mesmo, viu? Só depois que eu me dediquei muito que eu consegui vir para cá. Aí, gente, isso mesmo. Seguindo aqui,
Você citou ali referente que realmente, né, na nossa área, que eles não prezam muito pela formação acadêmica ali, o curso superior, né? Porém, o que que você acha ali que um recrutador, ele coloca mais em peso? Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo bem claro. Eu, Matheus, estou começando na área hoje, acabei de sair da faculdade. Não tenho projetos no portfólio, mas eu tenho uma faculdade bem renomada Uhum. ali que eu acabei de cursar. E tem o João ali, que a gente está participando do mesmo processo seletivo para ser júnior. Ele não tem formação acadêmica em nenhuma faculdade, porém ele tem projetos excelentes no currículo dele. O que que você acha que vai pesar mais para um recrutador? Eu, Matheus, que tem uma formação excelente numa faculdade, ou o João, que tem projetos incríveis? Bom, eu imagino que uma pessoa que faz uma faculdade boa, ela tem ela não pode ter projetos ali para demonstrar, assim, naquele momento ali, né, no currículo dele, mas quem faz uma universidade muito boa já participou de projetos incríveis, Uhum, né? Então, muitas vezes até melhores do que muitos seniors, né, por aí. Então, Claudineia, eu contrataria, e eu acho que isso também ocorre muito, eu contrataria quem tem a graduação, tá? E eu falo isso, Matheus, você mora fora, talvez você tenha mais noção do que você já passou por isso. No meu ponto de vista, quando eu olho as vagas no exterior, a, a graduação pesa. Muitas vezes até o uhum. mestrado pesa. Muitas Para cá, vezes. pesa. Uhum. Como que é isso aí? Por aqui onde eu moro, principalmente, são duas coisas. É o inglês. Aqui você tem que ter o inglês ali, pelo menos a parte de conversação, você tem que saber se desenrolar mesmo. Tem que saber Uhum, desenrolar ali com o pessoal. E parte de graduação. Graduação, nas vagas que eu já apliquei aqui, eles nunca chegaram a me questionar diretamente assim, quando eu estava fazendo a uhum, entrevista, você se formou onde, qual tipo de formação você tem. A única coisa que eles perguntavam direto para mim é qual que é a sua qualificação. Eles uhum, perguntavam qual que é a minha qualificação, eu falava, eu sou formado em Python, né, sou formado em faculdade, me especializei mais em Python porque foi a linguagem que eu me identifiquei. Basicamente ali em front, sou full stack ali em Python mesmo, trabalho ali atualmente com isso daí, e me sinto muito confortável nisso aí, mas também não tiro a conclusão de que eu aprendo outras tecnologias. Eu sei ali lógica de programação e em outras linguagens também que eu já tenho no meu portfólio, mas o que eu me sinto mais confortável é Python. Eles prezam muito essa questão de você se sentir confortável e ter ali um foco em uma linguagem só. Isso uhum, daí deixa, eu acho que, não sei, o meu ver ali deixa com que os recrutadores se sintam mais, sei lá, confortáveis, ali é a palavra uhum. correta, e falar em contratar alguém que tem um foco ali em alguma coisa. Ok. Eu concordo com você também. Às vezes as pessoas fazem um portfólio com um monte de projetos, tudo Uhum, misturado, né? E sim. só piora. Tem que ter um foco ali, Uhum, uma área ali, mas ter uma coisa mais focada. aham. Eu acho que isso daí é importante principalmente até para júnior, né? Pessoas que estão Sim. começando ali na área. Isso demonstra ali que você tem interesse na tecnologia, especialmente por alguma coisa ali, né? Não é aquela pessoa que fica muito à mercê. Porque quando eu ingressei na área de TI, eu ingressei diretamente não era nem desenvolvedor. Eu trabalhava ali no chão de fábrica mesmo, que é aquela pessoa ali que arruma servidor, trabalhava bem com infra mesmo. E foi de lá que eu parti para a parte de desenvolvimento, que eu me apaixonei por essa área aí. Muito bom saber da sua história. Muito legal. Obrigada por compartilhar. Obrigado. Aí uma última Sim? questão aqui, é mais uma dica mesmo que você, para passar até mesmo para mim, que conhecimento nunca é demais, referente a boas práticas ali em relação à entrevista, recrutamento, como me comportar. Uhum. E até outras coisas também, né? Mas eu nem falei. Você quer compartilhar com nós, Matheus? Como você já deve ter passado por mais entrevista do que eu. Não, não. Bom, ao meu Sim? ver aqui, Compartilha aí com a gente. boa, perfeito. Ao meu ver aqui, pelos recrutamentos que eu já fiz aqui, de empresas, startups, que eu já mostrei ali, uma boa prática mesmo ali de apresentação é você sempre começar a se colocar em primeira pessoa. Eu acho que isso daí é não só para a área de TI, mas para qualquer entrevista. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Quando alguém te pergunta, eu vou perguntar para você,
qual que é seu nome? Em vez de você virar e falar assim, meu nome é tal. Você tem que se impor ali como em primeira pessoa, por exemplo, eu sou Matheus. Ali você tá dando uma ênfase muito grande ali em quem que você é e isso dá autoridade no seu nome. Isso daí já é um ponto muito positivo que eu já vi, eu já conversei com uma psicóloga sobre isso, ela confirmou para mim também que isso daí é bem importante. Outro ponto fundamental que eu vejo ali realmente é inevitável é a questão do inglês mesmo. Toda vez ali que eu falava que eu tinha um inglês básico, né, que é literalmente o verbo to be, ele sempre me questionava, falava assim, então você se sente confortável em responder algumas questões em inglês para mim? Nossa, já ficava bem confuso ali, às vezes eu arriscava dar algumas palavras ali, mas era aquele inglês bem arranhado mesmo. Outra coisa que eu comecei a fazer bastante foi a preparação, né? Sempre que eu recebi uma oportunidade de entrevista, vamos marcar para amanhã, tal horário. Beleza, a gente marcava, eu já começava a anotar ali possíveis perguntas, né, que eles poderiam fazer para mim em inglês. E eu, no começo ali mesmo, eu procurava no Google Tradutor, umas respostas que eu daria e começava a treinar ali mesmo. Treinava ali, tanto a pergunta, né, porque eles mudam muito em questão de pergunta, pode ter o mesmo significado, mas é outro tipo de pergunta. E Uhum. eu respondi ele mesmo, para mim mesmo, ali treinando em relação à resposta. Alguma coisa que me ajudou muito, viu? Tanto no aprendizado para aprender a falar, quanto para mim passar conseguir os projetos ali para o que eu queria. Sim, muito, muito legal você compartilhar essas questões com a gente, assim, porque quem está começando agora não tem noção de nada e fica, Né? né, com medo, assim. Uma das coisas que são inevitáveis, é inevitável, assim, né, a gente fica com medo, porque a gente vai ser avaliado, né, mas se preparar, eu adorei essa sua ideia de você, o que você falou de se preparar e falar e Uhum. treinar. Treina no espelho, gente. Fale com você mesmo, né? Com parentes que, se vocês tiverem em inglês, né? Uma das coisas que a gente pode fazer diariamente é ficar praticando, né? Esse inglês aí. E, Matheus, você falou uma coisa que a gente sempre entende errado. A gente acha que o verbo to be é o básico, mas Uhum. quando a gente vai olhar lá na tabela internacional, lá, né, dos níveis de inglês, o básico é você saber se comunicar com o básico, Uhum. né, com frases do dia a dia, ter ali um diálogo mais simples, né? Esse é o básico, você saber como se virar, no meu ponto de vista, tá, gente? Talvez tenha professor de inglês aí que saiba falar melhor. O intermediário é uma coisa muito mais aprofundada, você se apresentar num ambiente de trabalho, fazer uma apresentação de um trabalho ali legal, assim. Então, gente, verbo to be não é nada, assim, né? Em questão Uhum. de fala, de entendimento. O básico é você se comunicar basicamente no seu dia a dia. Tem a tabela internacional, você está na Europa, né? Isso. Isso. Então, assim, quando a gente sempre pesquisa sobre essa questão ali da Europa, eu pesquisei muito sobre Londres, teve uma Uhum. vez, teve uma época, e lá no site do governo tem lá a tabela dos níveis de inglês e explica direitinho, né, em cada nível, como que você se comporta. Então, essas coisas é importante a gente saber muito. E treino, gente, aproveitando do inglês aí, coloque tudo que você mexe, seu celular, seu computador em inglês. Com o tempo você vai conseguir trabalhar tranquilamente ali com a linguagem. Seu Instagram, tudo. Coloque em inglês. Né? Uma outra coisa também, Matheus, eu acho que é importante é você dar uma pesquisada ali sobre a empresa, né, antes de Isso, você exatamente. ir para a sua entrevista, porque não sei como que é 100% fora do Brasil, mas o que eu vejo muito é que as empresas procuram pessoas que estejam Uhum. ali alinhadas com a cultura da empresa ali, né, que saibam o que a empresa faz, né, não tem como você ir para a empresa sem saber ali o objetivo dela, sem saber com que ela trabalha, sem estar ali ambientado um pouco ali, né, então também penso que isso é importante. Perfeito, incrível. E realmente, né, muitas das vezes ali você sai aplicando para qualquer vaga que encontra ali que você acha que você é qualificado, quando você vai ver a empresa, sei lá, um abatedouro.
Você trabalhar, Exatamente, vai trabalhar na batedora ali. exatamente, né? Aí você vai para uma empresa péssima, Uhum, né? exatamente, é. Ok, Matheus? Perfeito, perfeito, Cláudio. Muito obrigada, tá? Fica aí. E eu que agradeço, estou por aqui. Obrigada pelas suas contribuições. Deixa eu ver quem tem aí. Denise Souza. Pode perguntar, minha querida. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria que você falasse, você e as pessoas que têm mais experiência, um pouquinho sobre a síndrome do impostor, porque isso aí é Hum, muito, muito forte, né, em quem está começando. É, eu tinha, né, eu estou com 1 ano na área, uhum, mas no início eu tinha vergonha de falar, porque eu me sentia tão impostora no meu trabalho, que eu tinha vergonha de falar. Nas deles, eu sentia vergonha de estar ali. Porque eu não me sentia, eu achava que eu não devia estar ali por causa do meu nível de conhecimento, sabe? Então, eu hum. queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é muito forte em quem está começando a síndrome do impostor. É aquela coisa da gente não se sentir bom o suficiente para estar ali, né? É isso, né, Denise? Isso mesmo. Na verdade, é como se a gente não tivesse conhecimento suficiente, ou como se a gente não fosse bom o suficiente, ou não sabe nem como que eu cheguei aqui. Como que eu cheguei até aqui, né? O que que eu fiz para chegar aqui? Não, eu não sou merecedora dessa vaga. Isso é muito forte em quem está começando. E eu percebi porque, assim, era muito forte em mim, ainda é, eu ainda me sinto. Uhum, Às vezes eu recebo um elogio, eu não sei como lidar, porque eu acho que eu não mereço aquele elogio, sabe? uhum, E eu vi que muitas pessoas que entraram comigo e pessoas que entraram depois da empresa passam pelo mesmo problema, né? Pela mesma, esse sentimento muito forte. uhum. Sim, gente, eu me senti assim muito tempo e muitas vezes eu me sinto ainda, tá, gente? Muitas vezes eu também me sinto essa questão de elogio, ixi, não, que isso, não é nada, né? Eu imagino, gente, pessoal aí, quem tiver opinião sobre isso, né, mais focada aí na área da psicologia, que normalmente a gente não recebe essas questões de elogio. Eu, na minha família, não, né? Então, assim, nunca me senti bem o suficiente para estar numa área que só tem nerd, né? Uma área que as pessoas fazem milagres assim com a tecnologia, em uma área que assim eu sempre vejo esse povo da tecnologia, esse povo não vive não, esse povo não é gente não, porque assim as pessoas da sociedade têm as pessoas ali da tecnologia como muito inteligentes. E às vezes a gente também tem isso antes de entrar na área. E quando a gente consegue entrar, a gente demora a saber que é possível para a gente, que a gente conseguiu ali. Denise, você tem isso? Você pode falar mais sobre isso? Você até abriu o seu áudio aí? Aham. Na verdade, assim, eu fiz uma transição de carreira, né? Eu venho Sim? da área de administração, eu tenho 41 anos, e no final do ano de 2021, eu resolvi fazer essa transição de carreira. E Uhum. isso, eu sempre quis trabalhar com tecnologia, sempre. Eu gosto muito de trabalhar com tecnologia, já gostava de aprender, só que eu tinha justamente esse pensamento, sabe, de que eu não seria capaz, porque o pessoal de tecnologia era muito inteligente e eu não ia conseguir. Mas aí você começa, você sabe que você consegue, você precisa se esforçar, você Uhum. precisa estudar diariamente. Você estuda para estudar, né? Sim, Você faz uma faculdade para você estudar o resto da vida. isso. Mas você vê que não é algo assim, nossa, não vou conseguir nunca, eu não consigo. Mas na minha cabeça eu não ia conseguir. Então, quando eu tomei essa decisão, eu dei esse passo, foi algo assim. Eu fiquei com muito medo, obviamente, Uhum. mas eu falei, bom, tá na hora, né? Eu já trabalhei, já ganhei o que tinha que ganhar, já fiz o que eu tinha que fazer para sustentar os meus filhos, agora eu vou fazer algo que eu quero fazer, que eu gosto de fazer. E eu não me arrependo, Ai, que não me bom arrependo. você falando isso, gente, que bom. Uma pessoa que tá, né, que fez essa transição, Denise, meus parabéns para você. Que muitas pessoas acham que pensam que não é possível.
E você falando isso, que fez essa transição agora, né? Recente, está gostando, e está falando muitas coisas que às vezes eu falo e muita gente às vezes acha, Denise, que a gente está sendo até um pouco prepotente, né? De falar que, né, se você quer assim, se você consegue, mas obrigada por falar isso. Adorei. Imagina. É muito, assim, é muito de você, é sua dedicação, é o quanto você quer aquilo para sua vida, porque não é fácil, mas também nada na vida é fácil. Então, se você for fazer medicina, você vai ver que você vai estudar o resto da sua vida. Se você for fazer direito, você vai estar sempre com o livro na mão estudando. Então, informática, tecnologia não é diferente. Você vai ter sempre que estar se reinventando, sempre estudando, sempre procurando novas tecnologias, frameworks, mas eu realmente sofri muito e ainda sofro com essa questão da síndrome do impostor, Uhum, e por isso que eu pedi para você falar, porque uhum, é muito vigente, é muito pulsante assim na uhum, gente quando a gente está uhum. começando. Sabe uma coisa que pode ajudar, e assim, às vezes me ajuda muito, é conversar com pessoas da área, que estão no nível, né, que estão mais tempo ali na área, assim. Claro que tem muita gente que tem essa questão de prepotência mesmo, a gente sabe disso, em todas as áreas tem isso, né, gente? Das pessoas. Nós somos assim, né? E isso me ajudou bastante, Denise, assim, tenho colegas ali que têm níveis maior de aprendizado em si, enfim. E me ajudou bastante quando ele via e falava assim, nossa, Claudineia, se você quer isso, você consegue isso. Então, essa convivência, pessoal, esse grupo, assim, eu acho que ajuda bastante. Pode Outra falar. coisa que um dos mentores, né, quando eu comecei nessa. Comecei, parece que eu estou Uhum, há anos, né? Mas nos meus primeiros dias, nos meus primeiros meses, assim, uma das pessoas que me dava suporte falou o seguinte: olha, você vai ter que estudar, você vai ter que ter um foco sobre o que você vai querer, que foi uma coisa que você falou, para uhum, não ficar estudando várias coisas ao mesmo tempo. uhum, E colar em quem sabe. Ele falou, cola em quem sabe. Cola em quem sabe, porque essa pessoa, ela vai te ajudar, ela vai uhum. te motivar, porque tudo que você vai passar, essa pessoa já passou. Isso. Então, E isso cola em quem sabe. ameniza, né, Denise? Assim, a gente, ameniza a gente que a pessoa fala assim, calma, eu já passei por isso, vai passar. Você vai É, passar. Pode então, isso eu falar. tomei muito para mim, né? Essa parte do cola Uhum, em quem sabe. E é muito bom uhum, você ter um sênior, né? Ou alguém com um pouco mais de experiência que possa uhum, conversar contigo. Mas é muito importante ter um foco. Eu mesma, quando eu comecei, eu comprei tudo quanto era curso da Udemy. uhum. Mas eu estava totalmente perdida, sabe? Eu não sabia o que fazer. Aí eu Tá tenho tudo 200 parado, né? Tava tudo parado lá. parado, entendeu? Uhum, Então, é muito importante você saber mesmo o que você vai fazer, porque é um foco, aí você vai pegar um roadmap, né? E aí você segue aquilo ali. Você pode achar que no início você vai falar, eu só isso que eu vou aprender, mas é um pouquinho de cada dia e logo você vai ficar sabendo as coisas que você sim, precisa. sim, é o processo que a gente precisa de passar em tudo na nossa vida, né? É isso, muito obrigada, viu? Ai, que isso, agradeço demais, que bom conhecer a sua história, que bom ver que tem pessoas que né, que fizeram essa transição de carreira recentemente, né, já tem mais de um ano, né, e meus parabéns, e que você, tenho certeza que você vai ser uma sênior aí muito, muito grande, depois vem contar pra gente, tá? Vem Deus me te ouça. contar lá. Tá Ai, bom, mas obrigada. é isso, gente, essa questão de você, às vezes eu falo do mentor, e é importante também por isso. Muitas das vezes eu vejo alunos mentorados ali, vindo assim num desespero, né? É normal, isso acontece com a gente, né? Essa questão da síndrome do impostor, e a gente passa por isso demais, porque será que eu consigo fazer isso? Sim, consegue. E aquela pessoa, ela vai, eu falo assim com os meus mentorados, olha, gente, agora eu sou coach de vocês, assim, eu brinco com eles assim, porque a gente precisa, assim, dessa questão emocional toda aí e ter certeza que a gente consegue ali, tá? Deixa eu ir aqui para a próxima, se tem mais alguém com as mãos levantadas, acho que não, né?
Só tem aqui no chat mesmo, acho que não. Deixa eu ir lá no chat, gente. Quem quiser fazer mais perguntas aí. Guilherme, é mais fácil aprender uma linguagem de alto nível ou de baixo nível? De alto nível. As linguagens ali de baixo nível, elas são mais linguagens ali, assembly, enfim. As de alto nível são essas que a gente trabalha, tá? Estão ali na nossa linguagem ali, né? Língua mesmo, na nossa cultura. E a gente tem as nossas ideias aí para fazer a transformação aí para a máquina, tá? A não ser que você queira aprender assembly, né? Tá, deixa eu ir aqui, pessoal, deixa eu rodar aqui para me ver as outras. Tá, Fernando. Só um minuto, Fernando, eu estou procurando aqui. Fernando. Ei, gente. Fernando, peraí, só um minuto, tem muitas questões aqui. Fernando, estou querendo mudar de área, migrar para TI, mas é complicado. O complicado é escolher por onde começar, tem muitos cursos, e você está achando que é difícil escolher, né? Assim, porque tem muita gente que quer aproveitar. Concordo. Tem muita gente que quer aproveitar por a pessoa ser leiga, né? Fernando, se você não tem com quem conversar sobre isso, né? Sobre a área, com quem possa te explicar sobre isso, uma pessoa mais próxima, pesquise na internet. Assim, por mais que tenha muita coisa, faça pesquisas assim voltadas para as áreas da TI que estão mais em vogas ali, as sub-áreas da TI ali, e ver qual você mais se adapta, sabe? É muito fácil, eu, por exemplo, estou aqui vendendo um curso de 10 mil reais, nem tem isso, né? E tentar te falar que aquele curso é bom. Claro, vou querer vender, né? Não deixe com que as pessoas falem o que você tem que aprender ali por somente vender. Faça suas próprias pesquisas. O YouTube tem muita gente falando, muita gente boa falando, tá? Também temos ali no Instagram, nas redes sociais, muita gente falando sobre. Pesquise muito mesmo, Google, enfim. E tenha certeza ali de qual área que você quer ir, tá? Até mesmo para comprar ali cursos, né? Veja a empresa, veja as pessoas falando. Eu sempre falo lá daquelas duas empresas né, que sempre estão ali mais famosas, assim, que é a Udemy, que tem vários profissionais muito bons, que tem cursos lá. Se você for para essa plataforma, sempre veja a classificação do curso do curso ali, tem a classificação ali da pessoa, pegue aqueles cursos que tem muitos alunos e veja a classificação, tá? Tem a Alura, que é uma plataforma excelente, né? Você paga ali e tem acesso aos cursos. Sempre vai ter alguém que vai reclamar de uma ou de outra, é normal, tá? Mas pergunte às pessoas ali nos grupos de dev, né, o que as pessoas acharam daquela plataforma ali. Tem outras plataformas, tá, gente? É porque eu não me lembro direitinho do nome delas, outras plataformas boas, tá? Se vocês quiserem colocar aí para ele ali no chat, vocês podem colocar também. É porque eu não me lembro mesmo do nome delas, tá? Deixa eu ver se tem outras pessoas aqui perguntando. Fernando, se depois você quiser conversar comigo lá no Instagram, pode mandar mensagem, tá? Talvez eu te ajude, eu te dou uma luz ali melhor para você poder seguir seu caminho aí com um foco maior. Eu não vou te cobrar para te dar conselho, não, tá bom? Assim que eu tiver um tempo, eu vou lá e te respondo, tá? Audrey. Clau, quando vai abrir mentoria de novo? Gente, as minhas mentorias individuais, elas estão abertas, assim. Claro que quando eu tenho que ver tempo, enfim. Mas se você quiser, me chama lá que a gente pode conversar, eu tenho que ver, tá? Sobre análise de testes, o que acha dessa área de QA? Muito boa a área de QA. Muito boa, tem várias vagas, conheço várias pessoas ali. O que eu não sou especialista na área, tá, Jonathan? Então, eu não posso te falar 100% sobre isso, tá?
Mas eu tenho visto algumas pessoas vindo da área de QA para a área de programação. Eu posso até dar uma olhada na questão dos salários para ver como que está isso, para depois eu te falo certinho, tá? Mas eu gosto da área, eu já trabalhei um tempo ali, durante o mestrado nessa área, eu gosto da área de QA, é bom, assim, você tem que ser muito detalhista, encontrar todos os erros possíveis que um usuário pode encontrar, né, e mandar aqueles erros de volta para o programador consertar. Você tem que ter noção ali, você tem que saber de programação, mas não vai trabalhar assim 100%, dependendo da empresa. Tem uns que você faz tudo, tá? Gente, dica. Uma das áreas que paga muito bem, vocês já sabem disso, mas é o engenheiro de software. Paga muito bem, tá? E tem muitas especializações para engenharia de software, inclusive eu quero fazer vou começar esse semestre, esse ano ainda, quero fazer uma especialização focada em engenharia de software. Tem muita vaga para isso. Você não precisa fazer uma especialização também, né? Com isso, eu quero aprender ali. Muitas coisas que eu esqueci já foram atualizadas. Você pode começar como programador, né? E depois você vira aí engenheiro de software. Mas é uma área ótima, gente. É uma área muito boa. Precisa de engenheiro de software no mundo inteiro. Então, dica para vocês dar uma olhada aí, né? Quem está iniciando, já está terminando a sua faculdade, querer fazer uma especialização. Ok, deixa eu ver aqui. Eu vou disponibilizar eu vou deixar, tá sendo gravada, e os PDFs eu vou disponibilizar, tá? Tatiane tá falando aqui, ó, pro Fernando, tem uma plataforma que chama OnBeat Code. Sabia que tinha várias plataformas, tinha uma com o nome de Code, acho que tem até mais. Tá, gente? Essa daí é boa também, tá? Eu não posso falar 100% porque eu nunca fiz, mas eu sei que ela é boa, tem a Rock7, que também eu vejo falar que é muito boa, tá? Pessoal, beijos para vocês, obrigada por estarem aqui. Obrigada a vocês, muito obrigada por estarem aqui. Se vocês disponibilizaram o tempo de vocês para estarem comigo, gratidão mesmo, espero ter ajudado vocês. Estou sempre lá no Instagram, às vezes mais corrido, né? Essa semana está sendo muito corrida, então nem está dando muito para mim, né, ter esse bate-papo com vocês, fazer projeto ali para postar, para ajudar vocês, mas espero, né, que semana que vem volte mais tranquila, assim, e eu possa estar mais presente.